Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia hoje no Salmo 30. Um salmo curto, apenas 12 versículos. E nós vamos lê-lo todo. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei. Ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome por tudo que tu és. E nesta tarde, Senhor, nós queremos oferecer a Ti esse culto em ação de graças por todos os Teus benefícios para conosco, por tudo que o Senhor tem feito, pelas bênçãos que virão, pelas respostas de oração que ainda estão vindo, por aquelas que já chegaram. E por todas essas coisas, Senhor, nós te rendemos graças e pedimos que o Senhor esteja falando de modo vivo ao nosso coração no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Já foi dito, tanto no período de louvor, quanto na abertura do culto, pelo pastor, pelo irmão Tião, que hoje é um dia especial, hoje é um dia de ação de graças, o Senhor tem realizado no nosso meio. E particularmente nós oferecemos hoje ao Senhor o culto em ação de graças por uma bênção recebida hoje pela manhã. Não vou descer o detalhe, mas foi algo que nos trouxe muita angústia. E nós clamamos ao Senhor que o Senhor entrasse com a providência naquela situação. E nós de antemão já estávamos oferecendo a Ele ações de graças por aquela resposta que parecia absolutamente impossível, mas que ela chegou e nós nos regozijamos e nos alegramos na presença do Senhor e oferecemos a Ele esse culto em ação de graças. Mas é um dia também de ação de graças para a irmã Mariângela, por tantas bênçãos concedidas pelo Senhor ter fechado a sepultura dessa irmã, ter curado de um câncer, e todos os anos ela oferece ao Senhor um culto em ação de graças, porque ela não cessa de render graças por tudo que o Senhor tem realizado na sua vida, e pela instrumentalidade dessa irmã, muitos têm sido alcançados. Mas eu ouso também dizer que este culto é um culto em ação de graças, oferecido pela família do irmão Carlos, por exemplo, que está nos visitando hoje.
Eu não conheço particularmente a vida do irmão, mas eu sei que há muitas razões para render graças. É um dia de ação de graças para a irmã Ruth, porque o Senhor é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. É um dia de ação de graças para a Fabiana, que está nos visitando, porque grandes coisas o Senhor tem feito por ela. Por isso o coração dessa mulher está alegre, e nós te louvamos e bendizemos o teu nome. É dia de alegria para a irmã Lica. E você pode dizer: puxa vida, a irmã Lica está passando um estreito tão estreito, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É dia de ação de graças para Lali, é dia de ação de graças para Renata e Nilton, é dia de ação de graças para Neném, sua filha e sua família, é dia de ação de graças para Beatriz, para a irmã Jane, para a irmã Edna, para a irmã Oneide, para todos esses irmãos que, se eu fosse nomeá-los, nós não sairíamos daqui hoje, porque eu sei que grandes respostas de Deus o Senhor está enviando. É dia de ação de graças para o irmão Abraão e sua esposa, é dia de ação de graças para o irmão Tião, para o irmão Edson, para o irmão David e para todos esses irmãos que se reúnem aqui conosco nesta tarde, nesse final de tarde, começo de noite, porque Deus é bom. Mesmo quando as coisas estão extremamente difíceis para nós, muitos enfrentaram estreitos, muito estreitos durante esse ano, mas todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Eu gosto de percorrer a trilha dos Salmos. A trilha dos Salmos me ensina que ali está a grande sala de terapia de Deus. A trilha dos Salmos me ensina que ali é a grande escola de oração da palavra de Deus. E nos mostra o caminho daquela intimidade viva com esse Deus vivo, que interfere, que interage na nossa vida, mesmo quando tudo parece absolutamente fechado, quando as portas parecem totalmente fechadas. O Senhor é aquele que toca o nosso coração, toca as nossas entranhas e traz luz às mais densas trevas. O desejo do meu coração hoje é estimular você a desenvolver uma atitude contínua de ação de graças diante de Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito no nosso meio, por tudo que Ele tem nos concedido, apesar de nós. Amém? Amém. A mensagem do Salmo lido, ela é clara. O Senhor perdoou Davi e o abençoou com um novo recomeço. E falaram agora a respeito do meu aniversário. E sempre que a gente completa um tempo novo de vida, é um tempo de recomeço, é um tempo de ação de graças, é um tempo de responsabilidade, é um tempo de oportunidades e também de novos desafios. Mas sempre que o Senhor Ele nos perdoa um pecado, mesmo sempre que o Senhor Ele vem sobre nós com a sua graça infinita, com a sua misericórdia perdoadora, Ele também nos está proporcionando um novo recomeço, um novo tempo de vida, um tempo de oportunidades, um tempo de novos desafios. E foi isso que aconteceu com Davi. Me parece que a situação histórica que gerou esse salmo é aquilo que está registrado em 1 Crônicas 21, do versículo 1 até o capítulo 2, do versículo 1, e 2 Samuel, capítulo 24. Essas passagens, elas registram uma grande peste que feriu toda a nação de Israel naquela época. E essa situação aconteceu porque Davi, com um coração arrogante, instigado por Satanás, diz o texto, ele ordenou o levantamento do censo contra a vontade de Deus. E você pode perguntar, mas o que tinha de mais em se levantar o censo naquela ocasião? Não teria nada de mais se o objetivo, se a motivação do coração do rei fosse
glorificar o nome do Senhor. Mas não era essa a motivação de Davi. Então aqui nós aprendemos que nós precisamos, enquanto servos e servas do Senhor, aprender a checar as nossas motivações cada vez que nós colocamos a mão no arado de Deus, cada vez que nós fazemos algo para Deus. Muitas vezes aquilo que nós estamos fazendo é para a glória de Deus, ou para que nós recebamos aplauso dos homens, para que nós sejamos reconhecidos pelos homens. E me parece que foi exatamente isso que aconteceu aqui com o rei Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, mas que não era impecável. Então Deus não divide a glória dele com ninguém. Amém? Amém. Então, queridos, esse episódio deixou o rei profundamente triste, fazendo-o vestir-se de pano de saco e quebrantando-se diante de Deus, implorando o seu perdão. A ideia central do salmo é exatamente essa: é um brado de ação de graças pela vitória no meio daquela tão grande tribulação. Um conhecido pregador escocês chamado George Morrison, ele disse o seguinte: a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Recomeçamos todos os dias, porque o Senhor é Deus de oportunidades. Quando nós cristãos estamos suficientemente maduros, Deus colhe. E enquanto estivermos aqui, cada dia é uma nova oportunidade de aprendizado. Todo dia passamos por uma libertação. Cada vez que nós abrimos as páginas da Bíblia Sagrada e olhamos para ela com interesse de coração, olhamos para ela com seriedade e aplicamos as suas verdades nas nossas vidas, nós passamos por uma libertação. E a gente tem dito muitas vezes aqui, há muitos ministérios chamados ministérios de libertação, que funcionam momentaneamente, mas se você não tiver um hábito saudável de ir à mesa do banquete todos os dias, e você está ali pedindo que o Senhor esteja aplicando a sua palavra, a sua vida, essa libertação jamais acontecerá. Amém? Amém. Então, queridos, a jornada rumo à eternidade, eu imagino que é montanha acima, através de uma estrada estreita, íngreme, e à medida que subimos, precisamos nos desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente tem nos assediado. Desembaraçados, corremos com desenvoltura a carreira que nos está proposta. Mas cada dia é preciso que nós nos deixemos sondar pelo Espírito de Deus. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo, naquele texto de 1 Coríntios, capítulo 12, 11, 12, é o capítulo da ceia, não lembro agora ao certo, mas ele diz: cada um examine-se a si mesmo. Deixe que o Espírito ministre ao seu coração. E quando vier aquelas impressões do Espírito para que nós mudemos de atitudes com relação a determinadas práticas, não resista à voz mansa e suave do Espírito Santo de Deus. Assim foi com Davi e assim é conosco. Não podemos jamais passar por cima das ordens de Deus e fazer o que Ele não mandou. Grande parte das nossas angústias vem de atitudes e passos dados fora da vontade soberana de Deus. A propósito, essa decisão tomada por você, esse caminho tomado por você, é da vontade soberana de Deus. Você já consultou o Senhor a respeito disso? Você já orou pedindo que o Senhor traga revelação a respeito dessa sua decisão? Não? Então faça isso em nome de Jesus. Invista tempo em oração, ore, clame, dobre seus joelhos, entre no seu quarto, fale com o seu Pai que vem em secreto,
e o seu Pai que vem em secreto certamente lhe recompensará. Precisamos compreender que pertencemos a Deus e Ele quer de nós uma só coisa: obediência. Amém? Amém. O que Ele nos confiou para fazer, devemos fazer com esmero. O quebrantamento sincero de Davi lhe rendeu um novo tempo de vida. Reconheçamos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Não tem outro meio, não tem outro caminho, não tem outro jeito. O único jeito chama-se Jesus. O caminho para a redenção, o caminho para a salvação, o caminho para a vitória, chama-se Jesus, o Cristo de Deus. Amém? Amém. O que o Senhor concedeu a Davi, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, nós vamos voltar aos textos. O que o Senhor concedeu a Davi em resposta àquela atitude de quebrantamento do rei. Em primeiro lugar, o Senhor concedeu a ele uma nova oportunidade da morte para a vida. Versículos de 1 a 3. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Glória a Deus. Os inimigos de Davi teriam se alegrado com a sua morte, mas o Senhor preservou-lhe a vida e calou a zombaria de seus adversários. Fez com Davi, faz com cada um de nós. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Por isso o adversário fazia de tudo para derrubá-lo e para fazê-lo pecar e cair da sua posição em Deus. E é isso que o Senhor espera de nós, homens e mulheres, segundo o coração do Senhor. Cada vez que tropeçamos em nossa jornada de fé, que nós reconheçamos que nós pisamos na bola, que nós ferimos o coração de Deus com as nossas atitudes, e nós precisamos fazer esse caminho de volta, dizendo: Senhor, perdoa o meu pecado, tem misericórdia de mim. Nós precisamos ter a atitude daquele publicano que entrou no templo a fim de orar. O fariseu foi lá para frente, ele batia nos peitos, ele queria se mostrar na sua oração exibicionista, mas o publicano nem ousava levantar os olhos e batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. E eu quero dizer uma coisa a vocês: quando nós fazemos assim, nós saímos, nós nos levantamos restaurados pelo Senhor. O verbo sarar, no versículo 3, ele aplica-se mais ao perdão e à restauração espiritual do que mesmo à cura física. Foi o orgulho de Davi que trouxe a peste sobre o seu povo. A dor que esse flagelo proporcionou, foi tão profunda que o rei pensou que o seu coração aflito e consciência pesada o levariam à morte. Mas o Senhor ouviu o seu clamor e o conduziu da morte para a vida. O que é que nós aprendemos aqui, logo nesse primeiro momento, nessa ação de Deus que veio em resposta ao quebrantamento do rei? Aprendemos que todos nós pecamos, mas sempre que o nosso coração se quebranta sinceramente diante de Deus, Ele nos perdoa e restaura. E isto é motivo de ações de graças. Rendamos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. E nós temos insistido com isso aqui muitas vezes, porque o povo de Deus tem perdido de vista as ações de graça. Nós pedimos tanto, nós nos inquietamos tanto de um lado para outro, que nós deixamos de agradecer. E uma coisa me chama a atenção nos evangelhos, é o fato de que todas as pessoas que receberam algo de Deus,
receberam algo de Cristo, eram pessoas que tinham o coração agradecido, eram pessoas adoradoras, que se prostravam diante do Senhor, reconhecendo que todo dom perfeito, que toda boa dádiva desce dele, vem do Pai das luzes. Então a segunda coisa que o Senhor concedeu a Davi, em resposta ao seu quebrantamento de espírito, nós encontramos nos versículos 4 e 5, um novo tempo, da noite escura da alma para o romper de um novo dia. Versículos 4 e 5 dizem o seguinte: salmodiai ao Senhor, vós seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria, ela vem pela manhã. Amém? Então, queridos, depois de restaurado, Davi conclama o povo a render graças pela ação poderosa e misericordiosa de Deus naquela situação. Ele convida seus leitores a salmodiar, a derramar o coração na presença de Deus. Davi procura mostrar aqui que a disciplina de Deus, embora dolorosa, ela é passageira e servirá para nos fazer crescer na graça e no conhecimento de Deus. O que nós aprendemos aqui? Muitos em nosso meio, em nosso tempo, estão vivendo momentos de noite escura da alma. Esse estreito, essa agonia, esse problema, ele vai passar. Amém? Hoje eu ouvi uma frase muito interessante que dizia mais ou menos o seguinte, que eu já não me lembro bem como é que ela dizia, mas ela dizia mais ou menos o seguinte: o amanhã que você temia tanto é hoje. Hoje é o amanhã que você temia tanto. Então não tema aquilo que vai acontecer amanhã. Está nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Davi procura mostrar que essa disciplina, ela é passageira. O Senhor disciplina ao filho a que ama, a quem ama. Então, se nós somos disciplinados por Deus, nós somos filhos, não somos bastardos. Então, muitas vezes nós não entendemos que a bênção de Deus vem de um modo tão absurdamente incompreensível. Aí eu recorro a uma outra frase que eu li outro dia, que dizia: muitas vezes as bênçãos de Deus, elas vêm estilhaçando as vidraças. Puxa vida, mas como é que pode ter acontecido isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu, Senhor? Porque Deus ama você. E Ele vê o todo. Você só está vendo agora, mas Ele vê o todo. E se Ele permitiu isso, é para a glória dEle. É porque Ele ama você e tem algo extremamente maravilhoso para a sua vida. Amém? Amém. Então aprendemos aqui que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu ouso dizer a você: vai amanhecer. O sol da justiça, Jesus, está trazendo os seus raios sobre essa noite escura que parece não ter fim em sua vida. E isto é motivo sim de ações de graças. Levante a sua voz, glorifique o Senhor, exalte o nome desse Deus Todo-Poderoso que por nós tudo executa. E quando eu trago essa palavra, você pode dizer: não, ela não passa pelo que eu passo. Você não conhece a minha vida. Você não sabe os estreitos que eu tenho passado. Só que quando eu passo por esses estreitos, eu entro no colo do meu pai, eu entro no meu quarto, fecho a porta do meu quarto e falo ao meu pai que vem em secreto. Muitas vezes a minha oração, ela não passa de um gemido. Mas é interessante porque nesse gemido que a gente não encontra palavras para exteriorizar nessas orações, na hora que o coração está mais pesado, vem o Espírito Santo e traduz esse gemido ao coração do Pai, e ali nós somos refrigerados por Deus.
Não teve uma só vez que eu recorresse ao meu pai, que ele não me acudisse. Não teve uma só vez em que eu chorasse no colo do pai, eu gemesse na presença dele. Não tinha uma pessoa à minha volta, mas eu estava ali. E ali ele veio e me restaurou e me levantou, e aqui estou. Não é fácil você subir neste lugar semana após semana. Muitas vezes são pregados três sermões durante a semana, e muitas vezes você diz: meu Deus, como é que eu vou subir ali? Mas o Senhor vem e restaura e renova as forças, e muitas vezes eu saio daqui tão refeita, porque o Senhor é aquele que tem me sustentado com a sua mão direita fiel. Amém? Então, queridos, em terceiro lugar, o que o Senhor concedeu a Davi, pelo seu quebrantamento, ele concedeu um novo coração, do orgulho à humildade. Do versículo 6 ao versículo 10. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Nós precisamos aprender a recorrer ao Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, Ele é o consolo presente na nossa tribulação. E prosperidade aqui se refere à comodidade despreocupada, a uma autoconfiança leviana, decorrente do fato de tudo estar indo bem. Já reparou que quando tudo está absolutamente bem, nós não nos lembramos de orar? Nós não nos lembramos de recorrer ao Senhor, nós não nos lembramos de buscar o Senhor, nós não temos tempo para ficar na presença dEle. É por isso que muitas vezes as bênçãos do Senhor, elas vêm em instigação das janelas, porque aí nós recorremos ao Pai, nós vamos ao colo do Senhor. Muitas vezes fazemos e dizemos coisas de modo leviano, movidos por uma arrogância, sem parar para pesar as palavras e as ações. Cuidado com as palavras, cuidado com as ações. E quem vai servir de fiscal para a sua vida não é a igreja, não é a liderança da igreja, é a presença viva do Espírito Santo em nós. Preste atenção à voz suave do Espírito. O Senhor fala pelo amor, mas o Senhor fala também pela dor. Amém? Amém. Então, queridos, quando tudo vai muito bem, a nossa vigilância precisa ser redobrada. Redobre a vigilância, servo de Deus. Um dos motivos pelos quais Deus permite que passemos tribulações é para evitar que nos acomodemos em nossa fé e deixemos de crescer. Toda vez que o Senhor deseja nos tirar da apatia indiferente, Ele manda chuva. Tempestade é sinônimo de tribulação. Mas são essas tempestades que regam a terra do nosso coração. São essas tempestades que fazem com que nós recorramos a um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso, que é soberano e tem o controle de todas as coisas. A montanha de Davi era o seu reino e parecia inabalável, mas Deus lhe mostrou como ele era frágil e dependente do Senhor. E assim somos nós. Reconheçamos a nossa dependência e a nossa profundíssima fragilidade diante do Senhor. O que aprendemos aqui? Assim como Davi, devemos nos lembrar que somos pó, vasos frágeis nas mãos do oleiro divino, e se tivermos que nos gloriar, devemos fazê-lo no Senhor. Isto é, sim, motivo de ação de graças. Rendam graças ao Senhor. Criem dentro das famílias
uma cultura de ação de graças, um hábito de agradecer. Nós agradecemos pouco demais. E em quarto e último lugar, o Senhor concedeu a Davi, pelo seu quebrantamento, uma nova inclinação, um novo ânimo, do pranto para o regozijo. Ele transformou o lamento do profeta, ele era um profeta, não deixava de ser. Ele transformou o lamento desse rei, desse salmista, em baile, em foguedos. E é isso que o Senhor deseja fazer com cada um de nós. Versículos 11 e 12 dizem o seguinte: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Aleluia! O Salmo traz os feitos de Deus, dando testemunho da mão forte e bondosa do Senhor, operando em favor de Davi. O Senhor é aquele que transforma o nosso lamento em júbilo, em baile, em folguedos. Ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. O Senhor é aquele que faz o nosso cálice transbordar. Quando Davi se sentiu perdoado, saiu do luto e começou a festejar, rendendo graças e louvando ao Senhor. E é isso que devemos fazer. O povo de Deus tem esquecido de agradecer. E eu queria insistir muito nesta noite. Agradeça ao Senhor. Diga glória a Deus. Você não está vendo nada. Muitas vezes nós olhamos, oramos, clamamos, parece que tudo está fechado. E você pode dizer como profeta de Deus: Senhor, eu não estou vendo vento, eu não estou vendo chuva, mas eu sei que o Senhor está mandando a minha bênção, que o Senhor está respondendo a minha oração. E por essa resposta que eu já contemplo com os olhos da fé, eu já começo a render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. O que aprendemos aqui? O Senhor tem requerido de nós ações de graças em cada vitória concedida. Nossos corações inquietos e nossa alma exigente têm perdido de vista a gratidão. Voltemos para agradecer como o samaritano grato de Lucas 17, que dos 10 leprosos curados foi o único a voltar para agradecer. Rendamos graças ao Senhor. Amém? Que o Senhor possa aplicar essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém?